Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Arqueologia na História aqui do canal, em que hoje nós iremos conhecer um artefato arqueológico que remete ao Egito no período da Antiguidade, que tem um significado bastante importante para nós compreendermos quais que eram os conhecimentos que os egípcios possuíam no período dos patriarcas a respeito do território de Canaã, que é mais especificamente a descoberta da estela de Sebek-Ku, que ela data então do século XIX antes da Era Comum. E essa estela, que foi descoberta ali especificamente na cidade de Abidos, no ano de 1901 mais precisamente, ela é um artefato arqueológico de certa forma pequeno. Ela tem cerca de 16,5 centímetros de largura, enquanto 28 centímetros de altura. E ela contém ali informações a respeito das conquistas do faraó Sesostris III, que reinou no Egito no século XIX da Era Comum, e realizou conquistas no território de Canaã, que é o território, então, que depois será formado os reinos de Israel, depois com a divisão de Judá e Israel, que será o reino do norte. E aqui, mais especificamente, neste período de tempo, no século XIX, é aquilo que os historiadores concebem como sendo um dos períodos prováveis que os patriarcas, então, realizaram suas viagens, da Mesopotâmia para a terra de Canaã, para o Egito Antigo, depois retornando para Canaã. Mas é claro que existe uma certa dúvida com respeito à história exatamente de quando ocorreram essas viagens, se realmente elas ocorreram num determinado período histórico. Isto porque existem algumas dificuldades ainda nos dias de hoje de conciliar mais precisamente os relatos que nós encontramos na Bíblia hebraica com alguns dos achados arqueológicos, como por exemplo aquilo que eu explorei com todos vocês aqui no canal com a estela de Mer-Neftah, e algumas dificuldades, por exemplo, que nós encontramos com relação ao êxodo do Egito e a sua data, e também, por exemplo, com a cidade de Jericó e a sua destruição, que também são certas dúvidas no campo da história. E especificamente aqui, nesta estela de Sebek-Ku, o que é interessante de nós observarmos nela é que nós encontramos um dos primeiros registros na história conhecida da cidade bíblica de Siquém, que foi uma das primeiras cidades que foram visitadas no território de Canaã por Abraão. Nós encontramos ali mais especificamente no capítulo 12 e verso 6, do livro de Gênesis, que temos até mesmo a menção do carvalho de Moré. Então, algo muito interessante aqui que nós observamos é que esta cidade realmente ela já existia neste período da Antiguidade, no século XIX antes da Era Comum. Então, a informação que nós encontramos também na Bíblia hebraica, de certa forma, ela procede com relação à cidade de Siquém. E isso é algo muito interessante que nós observamos aqui. Isto é algo também que é importante no campo da história, porque quando nós estamos em história, como historiadores então, nos referindo e tentando entender o que aconteceu no passado de Israel, como por exemplo as tradições a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, no campo da história os historiadores eles têm um certo cuidado. Isto porque os registros que nós encontramos na Bíblia hebraica, eles são registros escritos que datam provavelmente entre o século X até o século VII ou século VI antes da Era Comum. Então, o Pentateuco, assim como o livro de Juízes, o livro de Josué, que vem ainda antes de Juízes, o livro de Samuel, o livro de Reis, eles são deste período de nossa história, enquanto que as histórias dos patriarcas ocorreram muito provavelmente entre o século XIX e o século XVII ou XVI antes da Era Comum. Então, nós temos aqui um período de tempo em que essas histórias sobre os patriarcas foram transmitidas de forma oral, e um período de tempo bastante elevado, que vai então cerca de 500 ou até 600 anos de história em que ele é transmitido de forma oral. E é por isso que os historiadores eles têm então este cuidado com relação a fazer uma leitura daquilo que nós encontramos na Bíblia hebraica, porque o tempo dessa escrita então chegar até nós, houve um tempo bastante elevado, bastante grande então, de transmissão oral antes desses registros então serem colocados em sua forma escrita. E obviamente que neste período dessa formação ou dessa transmissão de forma verbal ao longo da história, podem ter ocorrido diversas mudanças de nossa história, como por exemplo, mudanças com propósitos teológicos ou com propósitos nacionais, que podem então não remontar exatamente a um determinado fato na história, mas que sim pode conter eventos históricos ou fundos de eventos históricos que são muito importantes ali na Bíblia hebraica. Aqui, para facilitar um pouco a nossa compreensão a respeito desta complexidade que os historiadores encontram,
Por exemplo, aquilo que nós estamos estudando aqui no canal a respeito da história do cristianismo, em que nós vemos ali que houve algumas mudanças com relação à tradição sobre Jesus de Nazaré que foi transmitida então de forma oral até chegarmos ao Evangelho de Marcos especificamente. Houve algumas mudanças com propósitos teológicos específicos, dentre outros que nós encontramos então neste período de algumas décadas, cerca de 3 a 4 décadas, até nós termos então o Evangelho de Marcos contando sobre aquilo que aconteceu com Jesus de Nazaré. Então o Evangelho de Marcos, propriamente, ele não é uma biografia de Jesus de Nazaré. Ele tem propósitos mais específicos, propósitos teológicos, propósitos também de servir para a comunidade, ou as comunidades em que ele estava então sendo enviado, assim como também nós observamos o Evangelho de João, que contém então ainda mais contrastes com relação à história de Jesus de Nazaré por conta da distância que ele tem no tempo, cerca de 6 a 7 décadas mais ou menos. O Evangelho de João foi então desenvolvido ali mais ao final do primeiro século. E nós observamos já com o Evangelho de João uma cristologia muito mais elevada do que o Evangelho de Marcos. E também histórias nós encontramos ali, que são muitas vezes algumas histórias diferentes das outras, então possuem outros propósitos teológicos. E aqui especificamente nós observamos então que houve mudanças a respeito da história de Jesus de Nazaré em um curto período de tempo, de menos ainda do que um século. Então, sabendo disto, maior é ainda os cuidados que o historiador deve ter com relação àquilo que nós encontramos com respeito à história dos patriarcas, porque não foram apenas algumas décadas, como acontece com a história de Jesus de Nazaré e o desenvolvimento do cristianismo, mas sim foram alguns séculos de transmissão verbal. E esta estela, especificamente, a estela de Sebekhu, já nos apresenta então de que nós temos fundos históricos que são realmente importantes e fundos válidos, como por exemplo a existência da cidade de Siquém, que é algo muito importante também para a história judaica como um todo, a história da religião de Israel, o desenvolvimento também do povo de Israel como um todo, assim como a história judaica posterior. Isto porque a cidade de Siquém, segundo o que nós encontramos também na tradição bíblica, ela também foi a cidade onde o patriarca Jacó comprou um terreno que depois serviu para o sepultamento de José, que nós encontramos ali então descrito na Bíblia hebraica. E também nós observamos de que a cidade de Siquém, se nós encontrarmos então as informações lá do livro de Reis, ela serviu também como capital, uma capital de certa forma provisória, ao Reino do Norte, com Jeroboão, quando ocorreu então aquela ruptura entre o Reino do Sul, que formou Judá, e o Reino do Norte, que formou Israel. Siquém também então foi, de certa forma, capital durante esse período de tempo. E depois ainda nós observamos ainda nos escritos de Flávio Joséfo, por exemplo, no livro 11, assim como também observamos no livro 13 de Antiguidades Judaicas, de que a cidade de Siquém se tornou também a capital e um lugar sagrado para os samaritanos, que nós ainda iremos estudar aqui no canal também a respeito somente da história dos samaritanos, suas crenças e por que existia então aquela rixa entre samaritanos e judeus no período do Segundo Templo. Então, em síntese, nessa descoberta arqueológica da estela de Sebekhu, nós observamos aqui mais conhecimentos ainda a respeito da história da cidade de Siquém, que tem uma importância muito significativa para os israelitas, para os judeus posteriormente, incluindo para os samaritanos ao longo de sua história. Aqui também é válido mencionar que, posteriormente, ainda na série Arqueologia na História, nós vamos observar ainda alguns outros achados arqueológicos que também remetem ao Egito Antigo, que são, por exemplo, os textos de execração. E nestes textos, também que muitos deles são datados entre o século XX e século XVIII, antes da Era Comum, nós encontramos também algumas menções a outros territórios e outras localidades importantes que se encontram ali na terra de Canaã. Então, são mais fontes de evidências que gradualmente os historiadores vão coletando, que nos ajudam a entender melhor a respeito da historicidade da Bíblia hebraica e também da historicidade que nós podemos encontrar, ou propriamente fundos históricos, sobre as tradições relacionadas aos patriarcas. Aqui também, antes de nós concluirmos a respeito deste conhecimento sobre a estela de Sebekhu, é interessante também de mencionar de que, como nós temos então no campo da história, estas discussões bastante acaloradas muitas vezes entre historiadores sobre o que poderia ser histórico ou não na Bíblia hebraica, é também válido mencionar de que os historiadores, por vezes,
têm algumas divergências ou elaboram hipóteses sobre o quão plausível poderia ser a história dos patriarcas, por exemplo. Então, no âmbito acadêmico, nós temos um grupo de historiadores que consideram que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó poderiam ser somente figuras que idealizam certas ideias dos israelitas no período da Antiguidade e que não seriam, então, figuras propriamente históricas. Enquanto nós temos também aqueles grupos de historiadores que consideram de que sim, de que Abraão, Isaque e Jacó poderiam sim ser figuras encontradas no período da história, mas que, claro, não se deveria ter uma leitura, de certa forma, ingênua, de considerar de que absolutamente tudo que nós encontramos na Bíblia hebraica tem que ter necessariamente ocorrido com eles. Isto por conta deste grande período de transmissão verbal que ocorreu então. Mas, com estas descobertas arqueológicas, nós observamos fundos históricos realmente muito importantes. Com isto, eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo da série Arqueologia na História aqui do canal, que nós estamos então gradualmente compreendendo a respeito das complexidades e problemas que muitos historiadores encontram com relação às fontes que nós encontramos na Bíblia hebraica, mas que isto não significa de que não tenham fundos históricos e que não seja a principal fonte de informações sobre a história da religião de Israel, do povo de Israel e também o desenvolvimento do pensamento judaico ao longo da história que nos legou as tradições que nós temos nos dias de hoje, que são tanto as do judaísmo quanto as tradições que nos chegaram até nós através do cristianismo. Então, por fim, agradeço muito a todos os que acompanharam mais esse vídeo. Também para aqueles que gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, aqueles que são novos aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever para acompanharem e receberem as atualizações dos próximos vídeos aqui do canal. E para aqueles que gostam dos trabalhos aqui, também não deixem de visitar ali a lojinha do professor e também o Apoia-se, que se encontram ambos os links aqui embaixo do vídeo. Com isso eu vou ficando por aqui e nos vemos até o próximo estudo.